Então, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu conversava com o irmão Éder, às vezes não sabia que ele era daqui. Que coisa, né? Falei, a hora que o irmão falou, vamos na casa do irmão Éder, eu falei, eu conheço também esse irmão. Né? Conheço sem conhecer, né, pessoalmente. Isso é maravilhoso, irmãos, a gente ter a oportunidade de estar junto. E o Senhor preparou esse tempo, irmãos. Eu queria repartir com os irmãos uma porção, né, dependendo do Senhor, a gente poder ser tocado por Ele e tocá-lo na palavra, né? Eu tenho tido um encargo por onde eu tenho passado e também naquilo que o Senhor tem permitido gravar ali no conteúdo, às vezes no YouTube, ou também pelas publicações, principalmente com relação a essa questão ligada ao tempo do fim, a esperança final da igreja. Eu penso que conforme o tempo do fim se aproxima, nós vamos tomando consciência de uma frase que eu tenho pensado muitas vezes, já faz algum tempo que eu repito ela, que aonde não existir anseio pela parousia, haverá apostasia. Se o nosso coração não deseja a parúcia do Senhor Jesus, ele será um coração que se apostatará com o tempo. Porque essa é a marca do tempo em que nós estamos vivendo. Né? Não precisa falar muito, os irmãos, por amarem a palavra, se amam o Senhor, conseguem discernir que isso é o que está acontecendo. Nós já estamos entrando no tempo da grande apostasia final. São muitas doutrinas de demônios, são ventos de doutrinas das mais estranhas, filosofias, coisas esquisitas, o neopaganismo ressurgindo, só transmutado em outros nomes, mas é o mesmo veneno. Como diz um pensador cristão chamado Chesterton, ele fala, a velha serpente rodeia mordendo a sua própria cauda maldita e se autoproclamando ainda eternidade. Ou seja, se dizendo divina e a origem de todo bem, mentindo acerca de Deus e acerca de quem nós somos e por que estamos aqui, como fez no Éden. Se você pegar todos os enganos, todos os ventos de doutrina que assolam hoje o mundo e também parte da cristandade, a grande parte, e você estuda a história da igreja, os movimentos do Senhor na história da igreja, você sabe que todos eles já foram refutados, já foram combatidos, mas de novo eles se levantam. Porque também o nosso Senhor Jesus profetizou que o que aconteceu nos dias de Noé voltaria a acontecer nos dias da sua vinda. Então aquelas características de Gênesis 6, de Gênesis 1 a 6, são as mesmas que retomam no nosso tempo agora. Então por um lado nós estamos, como o irmão Gino dizia, né, num tempo de edificação que se faz em meio à guerra. Não era para haver guerra, era para haver só edificação. O propósito do nosso Deus, que é amor, era nos edificar como uma noiva para o seu filho, era nos fazer seu complemento no sentido de comunhão com o filho. Né? E nós temos com ele uma ligação eterna de amor. Fomos criados para isso. Mas já que também houve alguém que se insurgiu contra Deus, uma vontade diferente da de Deus que operou e trouxe causa ao universo, agora no meio dessa edificação que exibirá sim a glória do Senhor, o Senhor também terá o meio de fazer com que a sua autoridade seja manifestada e o seu inimigo seja envergonhado, redundando em maior glória ao seu nome. Então é para isso que nós estamos aqui, é para isso que ele nos chama. E esse aspecto sobre a glória e a esperança da igreja, de uma forma geral, eu não tenho visto, né, muitos irmãos às vezes darem atenção a essa carga. E eu já tentei falar para o Senhor que eu gostaria às vezes de me focar em outras coisas, mas parece que isso sempre retoma o meu coração. A questão da esperança da igreja, da glória para o qual fomos chamados. Se os irmãos estudarem as cartas de Paulo, os irmãos vão ver que, se a gente lê com cuidado, né, todas as epístolas, a Paulo foram revelados 11 mistérios, exclusivamente a ele e a nenhum dos outros apóstolos. São chamados 11 mistérios paulinos. Só Paulo tocou nesses assuntos e nenhum outro. Né? Há coisas que o Senhor deu a um apóstolo e não a outro. E a Paulo foram revelados esses 11 mistérios. Nós cantamos aqui falando do mistério da piedade. Esse é um dos mistérios paulinos. E esse mistério da piedade, a manifestação de Deus em carne, que redunda em glória para Deus, porque todas as coisas devem redundar em glória para Ele. Mas o que é essa glória, irmãos? Em que consiste a glória do Senhor? E mais,
essa glória dele, para o qual ele criou todas as coisas e nos incluiu, em que vai redundar para nós isso? No que isso vai terminar quando ele concluir a sua obra? Então esse aspecto sobre a glória, eu tenho um sentimento de falar um pouco disso com os irmãos, né? Porque Paulo chega a dizer que se os sábios desse século, desse aion presente, dessa era, tivessem conhecido essa sabedoria oculta de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, né? E aí ele diz que ele expõe essa sabedoria, falando em mistério entre os experimentados, porque Deus nos pré-ordenou para esta glória. Então, geralmente no meio cristão você fala de glória, o que as pessoas pensam que é glória? Talvez uma purpurina assim brilhante, uma luz, né? Um lugar onde os anjos estão tocando arpinha, ou um lugar para onde você vai quando você morre. Mas o que é glória? O que é essa glória? Então, se o Senhor permitir, a gente vai seguindo ele, sem pretensão de dar a última palavra em nada, só juntos aqui tendo comunhão. Vamos abrir, começando esse assunto. E eu queria começar ele falando primeiro sobre o porquê Deus busca a sua própria glória. Porque isso é importante. Todas as razões de Deus são explicadas em Deus mesmo. Como acho que os irmãos sabem, né? O Romeu sempre bate nessa tecla. O Senhor é um Deus egocêntrico. Embora ele não seja um Deus egoísta, ele é um Deus egocêntrico. Um Deus que faz todas as coisas girarem em torno de si mesmo. E isso não é pecado. Porque quando Deus está se amando, ele está amando o que é perfeito. Por que nós nos amarmos é pecado? Porque quando nós amamos a nós mesmos, nós estamos amando a imperfeição. Mas quando Deus se ama, isso não ocorre. Porque ele está amando o que é perfeito e o que é digno de ser amado. Na verdade, enquanto em nós nos amarmos é pecado, em Deus, se ele não se amar, isso é pecado. Porque tudo que é glorioso deve ser honrado. Se você vê uma obra de arte, a gente se entende isso pelo conceito da beleza e da estética. Você vê uma obra de arte e você vê uma pessoa jogar lixo sobre aquela obra, você fica ofendido com aquilo. Porque como pode aquela obra de arte, como pode aquilo que expressa tanta beleza ser maltratado? Nós entendemos isso de forma inerente. Quanto mais honroso é algo, mais honra ele deve receber. Deus é a coisa, o ser, vamos dizer assim, mais honroso. Portanto, ele é aquele que deve receber maior glória. E ele, sendo perfeito no seu conhecimento, sabe disso. E é porque ele busca todas as coisas para a sua própria glória que todas as coisas são feitas com perfeição. Se ele buscasse glorificar qualquer coisa fora de si mesmo, isso incorreria em pecado. Por isso ele diz, a minha glória não darei a outro. E isso não é, irmãos, um erro. Isso não é Deus sendo um Deus egoísta, mas sim um Deus santamente egocêntrico. Então eu queria ler com os irmãos um versículo em Efésios capítulo 1, e a gente começar por aqui. Eu estou lendo a versão textual, tá? Capítulo 1, versículo 8 e 9. Na versão textual diz assim: que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo sua complacência, seu bom prazer, que se propôs em si mesmo. E é o 10, né? O versículo 10 também pode ser lido. Até a culminação de uma dispensação dos tempos assinalados, para voltar a unir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão na terra, nele. Eu acho que o 11 também pode complementar. Diz assim: nele também fomos escolhidos como sua herdade, sua herança, havendo sido predestinados conforme o propósito do que está energizando todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade,
a fim de ser para louvor da sua glória. Todas as coisas que Deus faz é para glorificar a si mesmo. E aí, irmãos, é que eu queria orar mais uma vez, né, e a gente poder meditar um pouco nisso. A gente puder, né, se os irmãos puderem me acompanhar numa palavra de oração, a gente poder meditar um pouco como Deus busca a sua própria glória e no que isso culmina e como nós estamos incluídos nisso. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dirija mais uma vez. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Por favor, abre o nosso entendimento. Sabemos que essas coisas são altas demais para as mentes caídas e finitas como a nossa, Senhor. Mas o Teu Espírito que sonda todas as coisas, que perscruta todas as coisas, Ele pode nos revelar, Senhor. Ele pode nos dar mais do Senhor em tudo que o Senhor revela. Porque Ele receberia do que é Teu e nolo revelaria, Senhor. Então nós confiamos em Ti para esse momento e pedimos que a Tua palavra seja aberta para nós. Tira o nosso olhar de tudo que não é o Senhor mesmo e glorifica ao Senhor mesmo na nossa comunhão. Afasta o inimigo e as suas intenções, amarra Satanás e as suas obras, Senhor. Destrói as obras do diabo mais uma vez e glorifica a Ti mesmo essa noite. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu vou parecer um pouco filosófico em algumas coisas, mas eu peço que os irmãos ponham atenção para me acompanhar. Esses assuntos foram tratados já por alguns irmãos na história da igreja, como Boécio, como Agostinho e outros. Eu só queria focar com os irmãos em alguns pontos baseados nesse texto com a luz que alguns irmãos perceberam. Deus é infinitamente bom e perfeito. Por ser infinitamente bom e perfeito, e o ser dele ser amor, como a Escritura revela, ele só pode fazer coisas condizentes com o seu próprio caráter, né? Tanto é que tem uma questão que é a seguinte: só existe uma coisa que o Deus onipotente não pode fazer. Os irmãos lembram qual é? Qual é a única coisa que o Deus que pode fazer tudo não pode fazer? Pecar. Ou, trocando nas palavras de Paulo em 2 Timóteo, negar-se a si mesmo, ou ficar contra si mesmo. Paulo diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um jovem ateu, e ele fez aquela pegadinha que ele achou que pegava todo mundo, né? Ele falou assim: você crê num Deus Todo-Poderoso? Eu falei: 100%. Aí ele falou assim: mas se Deus é Todo-Poderoso, então eu quero fazer uma pergunta para você. Deus poderia criar uma pedra que ele não possa levantar? Eu falei: não, com toda certeza. Aí ele falou assim: te peguei. Então Deus não é Todo-Poderoso. Eu falei: é que você se engana, amigo. Porque, veja só, a sua fala já é comprometedora e confusa em si mesma. O Deus que é Todo-Poderoso, se ele criasse uma pedra que ele não possa levantar, significa que ele ficou contra si mesmo. Porque a essência de Deus, até o nome Deus em hebraico, El, significa aquele que pode. Então, até mesmo pelo nome que Deus carrega, revelando quem ele é, Deus só pode poder. Deus não pode não poder alguma coisa. Dá para entender isso, irmãos? Parece meio, né? Mas vamos acompanhando aqui. Deus só pode poder. El, ou Theos, em grego. Deus só pode poder. Deus não pode não poder. A partir do momento que Deus faz uma coisa que tira a sua habilidade de poder, ele ficou contra si mesmo. E tudo que está contra si mesmo está louco. E, portanto, está fraco. Ou você é louco para achar que a fraqueza é poder. Aí ele deu um estalo assim. Falou: eu nunca pensei nisso. Deus não pode não poder, irmãos. Deus só pode poder. Mas por que ele pode só poder? Porque ele tem que fazer coisas condizentes com si mesmo. Do contrário, ele está contra si e então ele seria louco e tudo entraria em colapso. Isso acontece de ficar contra si mesmo em nós, por causa da ruína do nosso pecado. E é, portanto, por isso que nós somos assim. A gente quer uma coisa e faz outra, né? Nós somos uma confusão. Mas bendito seja Deus que ele não é assim. Portanto, ele é o único, como diz Agostinho, espírito realmente livre e autônomo. Porque pode tudo o que realmente quer. E só quer tudo que é condizente com o que pode. Em nós isso não ocorre, mas em Deus é assim. Então, se a gente for parar para pensar isso, que Deus tem um caráter essencial, de acordo com seus atributos incomunicáveis, e com aquilo que ele comunica também,
tudo nele é perfeito e completo. Se ele vai criar e ele é amor, Deus só pode criar condizente com o seu caráter de amor. E aí a gente começa a entrar na seguinte questão. Vai parecer filosófico, mas os irmãos vão entender onde eu quero chegar com isso, irmãos. Porque eu acho que se nós tocarmos nisso, o nosso coração vai ser quebrantado pelo Senhor. Queira Ele quebrantá-lo essa noite. O ponto é assim. Se Deus só pode criar condizente com o seu próprio caráter, por que Ele, que é perfeito, criou criaturas que sabia que ia cair? E eu não estou falando nem só do homem, porque o mal e a rebelião não começou na esfera humana. Né? Paulo diz em Romanos que a morte entrou no mundo a partir de Adão. Mas ele não diz que o fator morte, como separação de Deus, começa no homem. Ela entrou na criação humana pelo pecado. Mas ela começa antes do homem ser criado, pela rebelião. Mas o ponto que fica é o seguinte, nosso Deus, que é perfeito, também é onisciente. Ele sabia que as coisas que ele criaria, entre elas, algumas cairiam. Por que ele as criou? Mesmo assim. Eu lembro de ter feito essa pergunta quando eu era criança ainda. E muitas pessoas são assoladas por essa dúvida. A filosofia não consegue resolver isso. Mas a Bíblia responde coisas para nós, irmãos, que deveria nos deixar, assim, admirados, embevecidos. Deus tinha, por ser Deus, a seguinte opção. Ou ele não cria, porque ele é um Deus autossuficiente, perfeito, não precisa de nada nem de ninguém. Deus não cria por necessidade. Vamos entender isso. Deus não estava sozinho na eternidade, né, solitário ali, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando para si assim. E aí pensou, puxa, que tédio, né? Vamos fazer alguma coisa para ver se a gente assim se alegra. Né? Alguns irmãos aqui tiveram comigo num contexto no passado que a gente cantava uns cânticos que dava a entender isso, né? Que Deus estava sozinho, solitário, meio triste. Né? E aí ele criou para poder se satisfazer. Irmãos, o Deus autossuficiente não precisa de nada externo a si mesmo para se satisfazer. Só que tem uma coisa, aí eu vou usar uma frase aqui do C.S. Lewis que diz assim, em Deus, presta atenção nessa frase, não existe carência a ser satisfeita. Só existe fartura que de tão rica deseja se repartir. Os irmãos prestaram atenção nisso? Não existe uma carência em Deus para ser satisfeita. Só existe uma fartura que de tão rica deseja se repartir. Então, olha só. Quando Deus cria, não é porque ele está fraco, sozinho e solitário. É porque a essência dele é amor. E nós sabemos também, por experiência, nós somos criados à imagem de um Deus tal, que enquanto você não reparte com aquele que você ama, você não se satisfaz. É por causa do impulso da natureza de Deus ser amor que ele cria. Porque ele é tão bom, e ele sabe que ele é bom, e ele sabe que será bom existir criaturas como nós para conhecê-lo. Será bom para nós existirmos para conhecê-lo. E aí vamos lá. Se ele sabe isso, então ele decide criar. Ele tem a opção de ficar sozinho. Porque as três pessoas de Deus são completas em si mesmas. Mas porque ele quer repartir. A essência dele é doar. Amar significa repartir, significa doar. Então ele cria. Só que aí entra a questão, irmãos. Se ele vai criar, tem que ser condizente com o amor. Porque na questão da criação, então ele decide criar porque ama. Ele já não quer ficar só, porque será bom para a criatura se relacionar com ele, já que ele em si mesmo é um relacionamento perfeito. Então ele sabe que isso é bom. Sabem que as razões de Deus se explicam todas nele mesmo? Só que tem um detalhe. Ele pode criar coisas não vivas, não conscientes, como por exemplo fez o fogo, o ar, os elementos da natureza, ou pode criar coisas vivas e coisas vivas com consciência, com autoconsciência, coisas pessoais. Só que para se relacionar não basta criar pedra e fogo, porque você não tem como ter amor e relação com isso. Você tem que criar seres autoconscientes. Porém, para criar seres autoconscientes condizentes com o amor, como é que ele tem que criá-los? Alguém quer falar? Como é que você acha que vai ser essa criação? Ele tem que criar de forma livre. Se não é livre, não é amor realmente verdadeiro. Esse é o ponto. E o amor não busca os seus próprios interesses. Se Deus só pensasse em si mesmo, e não pensasse na liberdade real para que haja amor real, ele não teria criado com a capacidade de liberdade para escolher. Para que seja amor, tem que ter liberdade real de escolha. Ele não é que nem no Japão, onde faz as bonecas que você aperta o botão e fala, te amo. Deus não criou a gente desse jeito.
Ele criou com a real liberdade de escolha. Eu sei, todavia, irmãos, surge uma segunda questão aí, além da primeira questão do porquê que ele criou com liberdade, sabendo que ia cair. A questão é a seguinte: por que então que ele não criou os seres que ele saberia que não desobedeceriam? Porque ele já sabe desde o começo quem vai obedecer e quem não vai. Não seria mais fácil para poupar todo o sofrimento, toda a angústia da existência, ter criado criaturas que nunca se rebelariam? Por exemplo, ele criaria e Lúcifer não existiria. Então tudo seria perfeito desde sempre. Só que tem uma coisa aí, irmãos, que é ainda mais impressionante. Suponhamos que Deus fizesse desse jeito. Você acha que assim seria bom? Não seria. Sabe por quê? Vamos supor que eu sou um professor. E eu chego para os alunos dentro de uma sala de 50 alunos e falo assim, ó, eu vou dar o direito real de vocês acharem se eu sou um bom professor ou não e escreverem na prova, num papel que eu vou dar de gabarito aqui, para vocês disserem se eu sou bom ou não. E aí 25 votam ao meu favor, 25 votam contra. E eu tenho que levar isso para a diretoria, né, para que seja tomada uma decisão da coordenação. Aí como eu sei que 50 ficou contra mim, o que eu faço? E eles não sabem. Eles votaram, mas não sabem. O que eu faço? Eu passo numa sala, eu pego as 50 provas que estavam contra mim, os 25 das 50 que estavam contra mim, amasso e jogo fora. E só apresento aquilo que votou a favor. Aí todo mundo vai pensar, puxa, os outros não votaram, votaram nulos, e aqui só tem pessoas que elogiaram você. Os alunos não sabem, mas a minha consciência sabe que eu não dei real direito de escolha. E onde não há liberdade verdadeira, não tem amor verdadeiro envolvido. Então quando Deus cria seres que ele sabe que vão cair, e mesmo assim os traz à existência, é para que ele não tenha um conflito com a sua própria consciência em relação à real possibilidade de escolha. Então ele cria. Ele cria seres que ele sabe que vai cair. Ele cria seres que ele sabe que desde o cosmos mais alto, da parte mais alta do cosmos, no segundo céu, os anjos, desde o terceiro céu, o segundo céu, vão envolver-se em rebelião. Ele sabe disso. E mesmo assim ele cria. Pois por quê? Porque Deus não pode fazer nada que seja não condizente com o amor. E aí, irmãos, é que a coisa começa a ficar realmente profunda. Porque quando ele cria desse jeito, eu queria ler alguns textos com os irmãos para a gente poder acompanhar esse raciocínio. Acho que até aqui ficou claro isso, né? Esse ponto que a gente está falando aqui, eu sei que parece muito filosófico, mas vamos para a palavra, né, para a gente poder ver aqui agora. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Eu sei que os irmãos já conhecem essa passagem, já sabem do que a profecia trata. Aqui Deus parece que ele levanta a cortina da realidade espiritual e mostra onde começou o problema de toda a criação. Onde começou a rebelião nesse universo. Né? Tanto em Ezequiel 28, como em Isaías 14, eu posso dizer, acrescentando também alguns textos do profeta Ezequiel. Né? Além desses daqui de Ezequiel 28, tem outros também que vai mostrar essa mesma verdade, que é a seguinte: aonde começa a rebelião de Satanás e por que Deus a tolerou e permitiu. Então ele cria sabendo que criaturas vão cair, mesmo assim cria, porque tudo tem que ser condizente com ele, e tem que ser condizente com ele porque senão não é perfeito, não é segundo o amor. E aí, quando chega em Ezequiel 28, tem uma palavrinha todavia que aparece aqui, que eu sei que muitos irmãos já leram esse texto, mas eu queria chamar a sua atenção como ela aparece no hebraico. A Bíblia textual traduziu um pouquinho melhor do que está nas versões João Ferreira de Almeida, na King James e outras traduções que eu sei que os irmãos usam. Então aqui ele fala assim, na profecia contra o rei de Tiro, no capítulo 28, versículo 11 em diante, ele diz assim: veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: filho do homem, entoa endechas, que são canções fúnebres, são como aqueles poemas, né, reflexivos de uma canção de lamento fúnebre.
filho do homem, entoa endechas sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz Adonai Yahvé, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e completo de formosura. No Éden, no horto de Elohim estiveste, de toda pedra preciosa era tua vestidura. De cornalina, topázio, jaspe, crisólito, de berilo, de ônix, safira, carbúnculo, esmeralda e de ouro, os primores dos teus pandeiros e flautas estiveram preparados para ti no dia da tua criação. Tu, querubim ungido protetor, eu te constituí para isto. No santo monte de Elohim estiveste, em meio das pedras de fogo passeavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti maldade. Por causa da amplitude das tuas... Como é que diz a versão dos irmãos? Na multiplicação do teu comércio. Tem alguém que tem outra versão? Todos têm comércio? Aí? A textual traduz: na multiplicação das tuas contratações. Porque a ideia da palavra hebraica é um leva e traz de informação e suborno a favor próprio. Contratações seria a palavra hebraica, mas é no sentido de contratar, de alugar o coração do povo. Sabe onde essa ideia vai aparecer no texto de forma mais ampla? E ela aparece no texto exemplificado, no texto de 2 Samuel. Depois que Davi comete o pecado com Batseba, e Deus fala que o juízo vai vir sobre a sua casa, os irmãos lembram que Absalão, né, que é uma figura dessa rebelião também, o que ele faz, Absalão? Ele diz que, para poder deixar o pai envergonhado, para que Davi fosse tirado do trono, ele se põe na porta da cidade e quando alguém tem alguma queixa, alguma causa para ser julgada... Irmãos, essa palavra abre tanto entendimento do que é esse trabalho de Deus. E eu fico admirado, irmãos, espantado, na verdade, com a paciência do caráter de Deus. Como ele engrandece a glória do seu ser diante dessas coisas. Porque Absalão se colocava na porta da cidade e quando o povo tinha alguma coisa, alguma causa, diz que ele suspirava alto e falava o quê? Quem lhe dera se eu fosse rei dessa terra? Porque a tua causa é boa. Você tem uma causa, um motivo justo, mas o problema é que não tem ninguém que te ouve da parte do rei. Se você me desse a oportunidade, eu mostraria como que a sua causa é boa. Eu provaria que você realmente tem razão. Vocês se orgulhariam da minha administração. E aí o texto lá em Samuel diz assim, Absalão roubava, algumas versões traduzem, mas a expressão hebraica é contratava, a mesma de Ezequiel. Ele contratava o coração do povo para si. Quando Ezequiel usa essa palavra com relação ao querubim, sabe o que ele quer dizer com isso? Que Lúcifer fez a mesma coisa por um tempo que nós não sabemos durante a sua rebelião. A rebelião dele era da seguinte forma: será que o caminho de Deus é realmente perfeito? Será que o que ele diz de obediência é o que realmente vale? Quem disse para vocês que isso é o melhor caminho a seguir? Sabe, se vocês me seguissem, eu mostraria do que eu sou capaz. Eu provaria que as coisas que ele diz não são bem verdade. Me deem só uma chance. Porque é as mesmas palavras que Absalão falava e assim ele contratava o coração do povo. É o mesmo ato de Satanás aqui. A pergunta, assim, irmãos, isso me assombra. Eu não sei, eu gostaria que os irmãos pudessem entrar nesse tipo de contemplação desse fato. Deus assistiu e viu isso quanto tempo? A Bíblia não diz quanto tempo isso durou. E o que o Senhor fez? Quando Davi ficou sabendo que Absalão fazia isso, o que ele fez? Ele eliminou seu filho? Não. Tem um ponto aqui, irmãos, que é o seguinte. Se um soberano elimina o que se opõe a ele, num campo de disputa de ideia ou de paradigmas, o que ele daria a entender para qualquer um? Se você faz o que hoje na política é chamado de queima de arquivo,
você demonstra que você tem uma fraqueza moral a se esconder. Você mostraria que você é um fraco moral. Que você não aceita ser rivalizado. Porque quem sabe aquele adversário tem realmente algo que comprometa você. Quem sabe ele não prove que realmente você não é o que você diz ser. Então você dá um fim nessa pessoa. Se Deus, enquanto Lúcifer fazia essas contratações, o eliminasse como poderia fazer assim, no estalar de dedo, haveria uma abertura de uma dúvida no coração da criação que nunca seria sanada. Você pode falar, mas Deus podia estralar o dedo e apagar isso, mas aí ele não agiria como amor. Você está entendendo onde é o negócio? Se ele eliminasse Satanás assim, num piscar de olho, como ele podia fazer? Os outros seres celestes iam olhar e falar assim, ele fez isso porque de fato ele não é digno de confiança. Aquela dúvida que se Satanás ia poder provar ou não, ia para sempre permanecer. E os irmãos estão conseguindo entender? Todos os seres, todas as criaturas iriam ser candidatas a virar diabo. Porque ninguém ia confiar mais na veracidade do caráter de Deus. Ele lançou a dúvida. Os irmãos estão entendendo? Essa dúvida maculou a glória. Está conseguindo acompanhar, irmãos? Qual é o único jeito, se alguém fala mal do seu caráter e tenta dizer que você não é aquilo que você sabe que você não é? Ele tenta dizer que você não é aquilo que você sabe que você é. Ele está contra você. Qual é o único jeito de você sanar essa dúvida? Oi? Provando o contrário, não é? Satanás então começou como Satã, o adversário. Diabolos, o difamador, o caluniador. Essa calúnia deturpando o caráter divino começa na esfera celeste. Vem para a raça humana, ele lança, você vai ver que é a mesma coisa que ele faz no Éden. Se você estudar, vai ser a mesma coisa. É assim que Deus disse? Não morrereis? Quando Eva responde, ele fala, é certo que vocês não morrerão. Na verdade, Deus sabe que no dia que você comer, sabe por que ele não quer que você coma? Porque ele está escondendo alguma coisa de você. Ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. E ele teme. É a mesma calúnia, irmãos. As contratações feitas entre os anjos foi como ele alugou e contratou o coração da humanidade. Só que, irmãos, o nosso Deus não é um fraco moral. Deus não é covarde. Deus não tem nada a esconder. Bendito seja o Senhor. Ele não tem nada a temer nem a esconder. Ele não é como os políticos rivalizando nas suas coisas sujas. Ele não é como a máfia. Deus não é tal ser. Se o inimigo lança dúvidas acerca do seu caráter, difama, calunia, Deus tem um jeito de demonstrar que ele está falando a verdade. E eu queria só que os irmãos pudessem junto comigo tocar esse ponto. Deus é digno disso, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém merece glória como ele. Ninguém merece glória como ele. Nós, porque somos caídos e pecadores, a gente acha que o pior problema de tudo é o problema do nosso pecado. Se o Senhor resolver o problema do nosso pecado, está tudo resolvido. Nós esquecemos que além do problema do nosso pecado, existe a questão da glória de Deus envolvida. Nós achamos que só resolver o problema da pena do nosso pecado é o suficiente. Nós esquecemos que infinitamente mais digno do que nós sermos salvos é Deus ter seu caráter vindicado. A nossa mente é caída e nós olhamos muito para nós. Mas à medida que a gente vai andando com o Senhor, nós vamos entendendo, como nós cantamos em vários cânticos aqui. Aquele que está sentado no trono, seja o louvor, a glória, a honra, porque nós vamos entendendo, irmãos, o valor das coisas. Eu não sei se os irmãos já pararam para meditar nisso. Isso é tão importante que você sabe que o Senhor Jesus ficou 6 horas na cruz, dividido em 2 períodos de 3, né? A questão do nosso pecado começou a ser tratado que hora? Quando que foi começar a ser tratado a questão do nosso pecado, o nosso problema na cruz? Da segunda hora.
Do segundo momento, aliás. Do segundo momento de 3 horas para frente. Ao meio-dia. Do meio-dia às 3. Ali ele estava resolvendo o problema do nosso pecado. Houve trevas. E a primeira frase que ele grita é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas, irmãos, aí eu faço a seguinte pergunta para os irmãos. Se o problema do nosso pecado estava sendo tratado na cruz só nas últimas 3 horas, por que ele teve que ficar 6? O que ele estava resolvendo nas primeiras 3 horas? Os irmãos já pararam para pensar nisso? A questão da glória. Sabe por quê? Porque entre os anjos ninguém nunca glorificou a Deus como Deus merecia. O cabeça da raça angelical falhou. E Deus nunca recebeu a devoção total das criaturas no reino angélico. Nunca. O cabeça da raça humana fracassou. Porque veja só, vamos, irmãos, o Maurício fala que eu me empolgo, mas eu não aguento. Vamos imaginar aqui, ó. Se Adão não tivesse falhado, porque Adão falhou, nas últimas 3 horas Cristo teve que pagar os pratos quebrados. Alguém tinha que pagar a pena do pecado. Mas vamos supor que Adão não tivesse falhado. Cristo não precisava ter feito essa última parte das últimas 3 horas. Mas Adão ainda assim devia algo a Deus. Ele devia devoção a Deus. Agora ele não só deve devoção, ele deve ser punido também. Ele tem que ser punido, e ainda que ele fosse punido, ele ainda não teria alcançado aquele aspecto positivo por qual ele foi criado. Está dando para entender isso, irmãos? Deixa eu tentar ilustrar da seguinte forma. Você tem um débito agora. Você antes não devia nada, você estava só no 0. Agora está no negativo. Se alguém pagar essa conta negativa, você volta a ficar só na estaca 0. Você ainda tem que alcançar um valor positivo. Adão foi criado para alcançar algo positivo ao devotar-se 100% a Deus. Porque de Deus vem o ser de Adão. Adão, como criatura, devia a Deus cada batida do seu coração, você está entendendo? Cada vibração, cada pensamento, cada emoção, cada sentimento, cada fluir do coração de Adão devia amor incondicional a Deus. Tudo que ele fazia devia glorificar a Deus. Se ele tivesse vivido assim, ele teria alcançado o aspecto positivo. Mas ele não só não alcançou o positivo, como ainda ficou negativo. Agora Cristo tem que vir. E desculpa falar, irmãos, nós somos tão caídos e tão miseráveis que nós achamos que ele veio resolver só o problema do negativo. Nós esquecemos que, mesmo que não houvesse o problema negativo, alguém deveria ainda glorificar a Deus para Deus receber o que ele tinha direito de ter recebido e nunca recebeu. Deus nunca recebeu dos anjos e nem dos homens o que ele merecia ter recebido como Criador e benfeitor. Amor incondicional. Devoção completa. Deus nunca recebeu. Ninguém amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Nenhuma vida havia sido feita um holocausto até então. Porque todas estavam tão caídas que precisavam de uma oferta pelo pecado ou pela culpa. Os irmãos sabem que em Levítico tem 5 ofertas básicas. Qual que encabeça todas? Qual que vem primeiro? O holocausto. Qual que é a característica do holocausto, irmão? Ele é queimado inteiro no altar. E sabe como é que ele é chamado em Levítico? Oferta de cheiro suave. É como um perfume que Deus respira e pela primeira vez ele fala: eu estou satisfeito. A palavra hebraica é olás, aquilo que sobe como incenso, agradando a Deus. Isso é o que tem que vir em primeiro lugar. E isso é exatamente o que Deus nunca recebeu. Mas o interessante é que se você estuda o Antigo Testamento, toda vez que o sacrifício era instituído, ele começava com o holocausto. Não começava com oferta de manjares, não começava com oferta pacífica, nem com culpa, nem com pecado. Porque os direitos de Deus têm que vir em primeiro lugar, irmãos. Os irmãos estão entendendo? A gente pensa que o problema pior de tudo é o nosso pecado. Tratou o nosso pecado, somos salvos, acabou. E a glória de Deus, onde fica? E o que Deus merecia receber? E o amor? E a entrega até a morte, amando? Porque o amor mais profundo não se expressa a hora que tudo está bem.
Deus, como aquele que merece receber, ele tem direito sobre a vida. E se ele a requer em martírio, os irmãos estão conseguindo acompanhar? E se ele a requer em martírio, é mister que a criatura dê para que ele seja vindicado. Porque nem o ser da criatura vem dela, veio de Deus. Então, quando Deus requer a vida que ele deu, essa criatura tem que devolver. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, cada pensamento. Pensa bem, irmãos, a gente levantou de manhã aqui. Quem levantou com o coração explodindo por Deus nessa manhã? Cada filete de pensamento seu foi devotado a Ele? Tudo que você fazia, Ele era o primeiro em tudo? Não. Essa é a nossa triste realidade. Mas Deus merecia receber isso. Só que a questão é, nenhuma criatura deu isso a Deus. Desde que Lúcifer se rebelou, o quadro é o que está em Jó. Até nos seus anjos Deus vê insensatez. Porque eles também não são perfeitos na devoção. Entre os homens, Deus também não recebeu isso. E além de não receber isso, só recebeu prejuízo. Deu para entender, irmãos? Então, nas primeiras 3 horas, Jesus não está lidando com o nosso pecado, ele está vindicando aquilo que o Pai merecia. Ele está dizendo na cruz, enquanto ele está pregado ali, com a minha vida e com a minha morte, eu te amo. Ainda que fosse necessário morrer, a morte mais atroz, apenas para te satisfazer. Eu te amo. A minha vida, como diz o Salmo 22 em profecia, o Espírito de Cristo no Salmo 22, desde o ventre da minha mãe te conheço como meu Deus. Delitier, o hebraísta, diz que essa expressão no hebraico significa que quando ele era um feto em formação, havia naquela parte do subconsciente uma consciência plena de quem ele era e o que ele viria fazer. Amar a Deus, para Deus receber pela primeira vez da criatura o que nunca recebeu. Ô irmãos, como isso muda tudo quando a gente vem partir o pão e adorar o Senhor pelo que Ele é. Ninguém nunca deu isso a Deus. O holocausto deve encabeçar tudo. Qual foi o sacrifício que encabeçou o sacrifício de Abel? Era um holocausto. Por que Caim não foi aceito? Ele tentou oferecer oferta de manjar, mas o manjar tem que vir em segundo, não pode vir primeiro. A gordura que queima inteira, a gordura é o acúmulo da vida, da energia. Se você queima ela inteira, você fica com uma vida que se gastou inteira apenas para dizer a Deus, eu te amo. Ainda que me seja necessário ir até o fim, eu vou, porque eu te amo. O meu ser veio de ti, ele volta inteiro para ti. Isso é holocausto, olás, aquilo que sobe como incenso. Abel ofereceu, e disse que ofereceu o sacrifício mais excelente. Sim, porque o holocausto é o mais excelente. Os outros têm que vir depois. Os sacrifícios que retratam a nossa condição de queda, eles ficam por último. Jesus vai tratar com eles, mas não antes de vindicar para Deus o que Deus merece receber. Eu não ia nem entrar na questão do holocausto ainda, mas eu não tenho outra forma de explicar para os irmãos o peso disso. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo. Eu queria indicar para os irmãos, depois se vocês quiserem, tem um capítulo da obra do irmão Penton chamado A Devoção do Senhor Jesus, onde ele fala desse aspecto na tipologia. Isso muda tudo. Para nós entendermos o que foi a obra de Cristo. Nós somos quintuplamente caídos, ele tinha que resolver esse problema da devoção primeiro. De Deus receber o que ele merecia receber, e não tinha recebido. Deus nunca recebeu. Nunca tinha recebido. Aí depois de Abel, quando o dilúvio vem e julga aquele velho mundo, qual é o primeiro sacrifício que Noé oferece? O holocausto. E diz que Yahvé respira o cheiro e fala, não julgarei a terra como fiz. É na base de uma devoção perfeita que ele tolera o mundo. Porque alguém deu o que o resto do mundo não deu. Não está tocando ainda na questão de pecado. Está tocando na questão de vindicação da glória. Por isso que a palavra-chave do holocausto em Levítico 1 é e ele imporá a mão sobre o sacrifício para que seja aceito. A questão é aceitação, não é perdão. Porque ele não está tratando com o pecado ainda, ele está tratando de uma coisa de
satisfazer a Deus. É uma expiação, mas não pelo pecado. É uma expiação para aceitação. A palavra ali não aparece expiação do pecado, como nas outras ofertas. Em Levítico aparece aceitação para expiação. Aí depois, irmãos, qual é o sacrifício que Jó oferece? Jó, aquele piedoso patriarca que andou tão perto de Deus que tinha sentimentos finos como o cristão do Novo Testamento. Nem a lei de Moisés tratava com o coração dos homens. O máximo que a lei de Moisés tratava por causa da dureza que o homem caiu era com relação às práticas externas. O rito e o culto lidavam com o quê? Com a purificação no tocante à carne, está escrito em Hebreus. Não tratava com a consciência do adorador. Isso é Hebreus 8. Mas o que Jó, que andou tão perto de Deus, já entendia? Antes da lei de Moisés, ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Porque o holocausto toca essa devoção no espírito. E ele diz assim, porque talvez em seu coração eles tenham pecado. Talvez ninguém viu o pecado, mas eles não devotaram-se a Deus como Deus merecia. Então ele oferecia holocaustos. Quando Abraão vai oferecer Isaac, o Akedah hebraico, para ser aquilo que mais prova o amor, toma teu filho, teu único filho, a quem amas. O ponto ali é amor. E oferece-o a mim em sacrifício de holocausto. No monte que eu vou te mostrar. O cordeiro que substituiu Isaac foi um holocausto. Os irmãos estão vendo? Aí inaugura-se os sacrifícios da lei. Qual é o sacrifício que encabeça tudo? O holocausto. Porque Deus está sempre dizendo, nunca estou recebendo o que é mais importante. Por quê? Porque Satanás lançou a dúvida cósmica. A dúvida pegou os anjos, pegou os homens. Ninguém amou a Deus sem desconfiar no coração. Nenhum de nós ama o Senhor com integridade total. Todos nós, até enquanto o amamos, nosso amor sai manchado, sai imaculado, porque nós estamos amando Ele por um benefício que Ele nos faz, por uma alegria que Ele nos dá. Se Ele nos abandonar, nenhum de nós vai conseguir amá-lo sem duvidar em nada do seu caráter. Sabe uma das coisas mais lindas que há na cruz do Senhor Jesus, no Salmo 22, o Espírito de Cristo falando da cruz? O Espírito de Cristo em Davi profetizando do sofrimento vicário? Eu quero até ler com os irmãos esse versículo, vamos lá. Salmo 22. Versículo 1. A textual começa o versículo como a Septuaginta faz desde o título hebraico do Salmo, que é o título Aegelet HaSaar, ou o Salmo da Corça da Manhã, ou do Cervo que salta na alvorada. Salmo de Davi. Eli, Eli, lama sabachthani. Por que estás longe da minha salvação e das palavras do meu clamor? Ó Elohim, clamo de dia e não me respondes. E de noite, ainda que nem sempre haverá silêncio para mim. Tradução da textual, conforme os textos pré-massoréticos, né? Agora, olha o versículo 2. Mas tu habitas em santidade, no louvor de Israel. Tem alguém que tem outra tradução nesse versículo 3? Como é que está na sua Bíblia? Tudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que embora ele está abandonado por todos, embora ele está morrendo, embora ele está numa condição que ele tinha todo motivo para naquele ponto, pelo menos duvidar. Mas ele diz, ainda que eu estou recebendo tudo isso, tu continuas sendo santo. Não há nada no teu caráter imperfeito. O meu coração ainda te devota. Devota-te a ti, ainda te ama. Isso era o espírito do holocausto. Eu não sei se os irmãos sabem, eu vi uma nota de Orígenes, aquele pai da igreja do Egito,
explicando o título desse salmo. Eu gosto muito de estudar os salmos e considerar esses títulos, porque eles não estão aqui por acaso. O Espírito Santo escreveu esses títulos, não esse em negrito que a Sociedade Bíblica coloca, mas o em itálico. Por que corça da manhã? Por que o cervo que vem com o amanhecer? A ideia aqui é a seguinte: o cervo, ele é dócil com aquele que o fere. Ele não consegue revidar os homens quando os homens o caçam. Mas você sabe com quem ele é inexorável? Com a serpente. Orígenes diz que era conhecido dos cristãos primitivos e de todos que estudavam a zoologia antiga, que o cervo é inexorável com a serpente. Quando ele encontra a serpente, ele a mata. Mas é extremamente dócil com aquele que o fere. Tem uma descrição melhor do Senhor Jesus, irmãos? Sabe, o irmão Estênio Márcio escreveu uma poesia muito linda. Acho que os irmãos aqui devem conhecer, alguns devem conhecer ele, né? Não sei se todos, mas eu considero ele o maior poeta cristão vivo hoje no Brasil. Né? Eu escuto, as lágrimas não aguentam, eu começo a chorar já. E ele pega aquele texto lá do Gadareno, ele escreve assim: sinto arrepio, se espio o coitado, tão desfigurado, quebrando correntes. Ele vai descrevendo a cena de ver o endemoniado. Aí, depois de descrever aquele tormento, não tem nome, se fere, consome, e à noite se ouve fortuito seu uivo. Que terrível, irmãos. Mas aí ele diz assim: mas agora Jesus se aproxima, e essa história assassina vai reescrever. Sabe bem que em si mesmo se encerra no céu e na terra absoluto poder. Aí é o contraste bonito, eu não sei se eu consigo expressionar os irmãos, ele diz assim: veja o mal se curvando, pedindo, implorando, aquele mal que ninguém subjugava, aquele mal que estava destruindo aquela vida, ele se curva, pede, implora. Aí ele diz assim: pedindo e implorando, e é sempre do homem de dores que a nós pecadores tão manso conduz. Não é bonito isso? Que o mal que quer destruir a humanidade tem que se curvar ao homem que é dócil com essa humanidade. Eu acho isso lindo, porque ele é inflexível com os demônios, mas tão dócil com os homens. Aquela multidão de demônios, 6.000 demônios provavelmente habitando dentro daquele homem, tem que implorar misericórdia do Nazareno. Mas esse mesmo Nazareno, que com uma palavra subjuga o reino das trevas, não levanta um dedo contra os porqueiros que tentam expulsá-lo da terra. É o homem de dores para com aqueles que o ferem da humanidade. Mas toda a sua força é contra Satanás. É o cervo que morre flechado pelos caçadores, mas devora a serpente quando encontra. Orígenes diz mais algo. Ele diz que o chifre do cervo, uma vez queimado, espanta os animais peçonhentos. E o que é o chifre na Bíblia senão o poder? Quando o poder de Deus se mostrou como fraqueza ao mundo, o mal foi derrotado, irmãos. Então não é à toa porque Jesus está morrendo assim no Calvário. Mas o ponto aqui é, ele está dando a Deus nas primeiras 3 horas o que Deus nunca recebeu. Então quando nós cantamos dizendo que ele é a oferta agradável, que ele é o sacrifício perfeito, nunca entenda que isso aí está se tocando primeiramente conosco. Nós entramos nisso depois. Primeiro é a Deus. Efésios 5 diz que ele se ofereceu a Deus como sacrifício de amor em aroma suave. Porque Deus merece receber, irmãos, porque Satanás contratou os corações. A gente não consegue perceber isso? A questão que fica é por que Deus não fez nada? Porque Deus não é um fraco moral. Ele sofre as dores, até que seja provado que é o contrário. Mas aí a questão que fica é a seguinte: Satanás veio, enganou 1/3 dos anjos, maculou a glória de Deus entre os anjos, enganou o homem, fez a humanidade cair em pecado. Deus vem, escolhe Abraão, separa a nação de Israel. O que Satanás faz por meio dos demônios e dos deuses caídos, demoníacos? Leva a nação de Israel a se apostatar também. 10 tribos são levadas cativas. Mas ainda restou Judá, né? Ainda restou Judá. Em Judá ainda havia coisas boas, como diz no texto de Reis. Por que ainda havia coisas boas? Porque ainda havia um povo que se apegava ao trono e à presença na casa. Mas quem sabe Judá, né?
Quem sabe Judá vai dar? Não deu também, irmãos. Judá fracassou também. A família de Davi fracassou. Você está vendo que é fracasso após fracasso após fracasso? Anjos, homens, Israel, as nações pagãs nem se fala. Basta você ler Romanos 1 para você ver a descrição de Paulo do mundo pagão. Desde Babel. Então está tudo perdido, não é? Satanás havia falado assim, se vocês me seguirem, vocês vão saber do que eu sou capaz. Ele falou isso para os anjos. Ele falou isso para Adão e Eva. Ele fala isso para mim e para você no seu coração todo dia. Cada desobediência, cada iniquidade, cada prevaricação é uma audição colocada em prática para a voz de Satanás. Porque no fundo do nosso coração ainda tem uma dúvida. Os irmãos estão entendendo? Todo pecado é um ateísmo prático. É uma desconfiança de Deus. Ah, irmão, eu não tenho isso. Tem sim, irmão. Infelizmente temos. Só tem um que não tinha. Por isso, como diz o irmão R.C. Sproul, né? Quando as pessoas falam, por que coisas boas, coisas ruins acontecem a pessoas boas? Mas isso só aconteceu uma vez. Coisas ruins a uma pessoa boa. O resto é só coisas ruins com pessoas ruins. Só teve uma pessoa boa com quem aconteceu coisas ruins. Porque nenhum de nós amou o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a força, de todo o entendimento. E aí, irmãos, em Judá ainda havia coisas boas, né? Mas Israel fracassou, Judá fracassou, a família de Davi fracassou. Aí, olha que interessante. Eu quero que os irmãos abram comigo em Isaías capítulo 6. Os irmãos estão acompanhando esse sentimento sobre a questão da vindicação da glória de Deus. Quando nós cantarmos que Ele é digno de honra, digno de glória, esse conceito, essa consciência tem que estar presente no tipo de adoração que nós estamos dando. Quando nós dizemos que o Senhor Jesus é digno, irmãos, e como Ele é digno. Porque não é só o Filho de Deus, mas é aquele nazareno, humano, que assumiu natureza criada, embora Ele não seja uma criatura, mas assumiu natureza criada, e como criatura, Ele agradou a Deus. E proveu o holocausto que Deus nunca recebeu. Essa é a base de todas as outras coisas que Ele fez na sua obra. Até o perdão dos nossos pecados tem que vir depois. Porque se Ele não agrada a Deus desse jeito, Ele não tem mérito para nos justificar. O mérito com que Ele nos justifica vem primeiro de Ele dar a Deus o que Deus merece receber. Aí, veja só, Satanás havia falado, presta atenção, se vocês me seguirem eu vou provar do que eu sou capaz. Ele contratou os corações. Não é? O mundo pagão aceitou essa contratação, os anjos aceitaram, Adão e Eva aceitou, Israel aceitou, e sabe, irmãos, parecia, até então, que ele podia dar gargalhadas dizendo, ninguém te ama de verdade para Deus. O motivo dele se incomodar tanto com Jó é porque Jó quase chegou a isso. Também não chegou 100%, mas incomodou Satanás. Quando chega, todavia, no tempo do rei Uzias, em Isaías capítulo 6, nos dias da morte do rei Uzias. O que está escrito aí? Aí eu quero ler com os irmãos e chamar a atenção para um advérbio que aparece aqui. Como é que está na versão dos irmãos, capítulo 6, versículo 1 a 3? Alguém quer ler? A morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Sim. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os pés. Seus pés, e com 2 voavam. E declaravam um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Deixa eu ler como é que está na tradução da textual. E aqui eu queria dizer para os irmãos que, como eu conversei com o irmão Anderson, né, que é um amigo, companheiro,
E ele tem estudado a Bíblia, tanto no grego como no hebraico também comigo. É muito interessante, irmãos. Às vezes Deus ele concentra muita coisa em uma palavra só. Uma palavra tem mais de um significado e ele faz, às vezes, trocadilhos que são conhecidos na modalidade da escrita como homônimos. Um homônimo é quando uma palavra significa mais do que só uma coisa. Ela significa outra em duplicidade. O hebraico está cheio disso. O hebraico está cheio disso. Em Isaías 6 acontece isso aqui. Deixa eu dar um exemplo de homônimo para os irmãos, para depois eu ler para os irmãos entenderem por que eu estou falando do homônimo aqui. Eu vou ler na tradução textual porque ela traz o homônimo. A tradução João Ferreira não traz. Os irmãos que traduziram na BV Books a textual perceberam essas questões no hebraico. É uma coisa que o Senhor foi dando luz e eles perceberam, olha, aqui há um homônimo. Os irmãos lembram que na época da chamada ditadura aqui no Brasil, alguns foram exilados, alguns artistas e tal, né? E tinha lá uma música, eu não sei se é o Chico Buarque, não sei quem que canta a música, mas ele cantava assim: Pai, afasta de mim este cálice. Você que é cristão, e ele queria isso aí na linguagem conhecida como dialética exotérica e esotérica com X. Não estou falando nada de bruxaria, tá, irmãos? Deixa eu explicar o conceito de esotérico aqui. Exo é para fora. E exo, com S, é para dentro. Então, quando você quer comunicar uma ideia para só os de dentro entender, mas também ser entendido de outra forma pelos de fora, você usa a dialética dessa seguinte forma. Você fala uma coisa querendo dizer um aspecto mais geral para fora, com um significado mais profundo para dentro. E você faz isso com homônimos. As abas da sua veste enchiam o templo, porque a Septuaginta também não fala assim. Aí, olha o versículo 2, como começa. Aqui tem o homônimo. Por causa do ato traidor, se havia feito estar em pé os serafins. Por causa do ato traidor. Essa expressão no hebraico, ela está contida no advérbio menhal, hebraico, que é o levantar. Quando você vai escrever esse advérbio levantar, no hebraico, ele significa mais que levantar, ele significa levantar para defender uma causa que está sendo mal compreendida, que está sendo traída. Então não é só levantar, é levantar por um motivo. Por isso os irmãos, entendendo o homônimo, eles traduziram o sentido do homônimo. Por causa do ato traidor. E você sabe, essa expressão não aparece só em Isaías. Sabe onde ela vai aparecer de novo? Curiosamente, são passagens significativas. A primeira vez que ela aparece é em Gênesis 22, quando Abraão levantou o cutelo para imolar seu filho. Ali está o homônimo. Por causa do ato traidor, Abraão levantou o cutelo para matar seu filho. Sabe onde ela vai aparecer de novo? Êxodo 25. E os querubins estenderão suas asas sobre o propiciatório. O verbo estender, levantar, de novo traz, por causa do ato traidor, os querubins levantarão suas asas e olharão para o sangue no propiciatório. Isaías 6, por causa do ato traidor, os serafins se colocaram de pé e começaram a gritar, santo, santo, santo. Muito interessante, irmãos. Pegue essas passagens e veja a ideia construída nelas. Sabe por quê? Vamos voltar lá. Os irmãos acompanharam até aqui o raciocínio. Satanás contratou entre os anjos, contratou em Adão e Eva, contratou no mundo pagão, contratou entre Israel, não foi? Todo mundo duvidando do caráter de Deus, todo mundo ouvindo Satanás dizer, a culpa é de Deus, é Ele que deixa o mundo desse jeito, é Ele que não se importa com você. Quando na sua cabeça, na minha cabeça, começa a vir certas dúvidas, porque vem. Quando naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, começa a haver uma inclinação para você abandonar sua fidelidade ao Senhor, é a difamação da serpente, irmãos. Satanás havia contratado. E foi tão bem sucedida a contratação que 10 tribos se apostataram, a casa de Davi, que era a última esperança, o último bastião, também fracassou. E o que você tem quando Isaías está profetizando? Um rei descendente de Isaías leproso. Porque como morreu o rei Uzias? Morreu de forma normal? Não, morreu fora do trono. Então, eu não sei se os irmãos conseguem entender a marca, o significado, o peso disso.
O rei Uzias era o descendente direto de Davi. E se esse rei agora está leproso, por que ele está leproso? Porque ele tentou queimar incenso. Uma coisa que era lista só aos sacerdotes. Ele deu ouvido à contratação dizendo, esse conselho de Deus não é o mais importante. Ele foi ímpio, irreverente, não deu a devoção que Deus merecia receber. E sabe qual é a promessa de Deus de que o Messias virá da casa de Davi? Mas agora o descendente direto de Davi está leproso. Irmãos, olhando todo esse quadro, o que parece então? Parece que Satanás provou, parece, tá? Que ele está provando que a proposta de Deus não está com nada. Ninguém o ama de verdade, ele nunca recebeu o que merecia receber dos anjos, de Adão e Eva, do mundo pagão, do povo de Israel, da tribo de Judá e até na casa do homem que é segundo o seu coração. O rei está leproso. Está morrendo leproso. A lepra, símbolo do pecado que destrói o homem ainda vivo. Parece então que tudo acabou. Talvez os anjos se perguntavam, e aí? Mas quando parece que tudo acabou, lembra que os serafins, eles estão um posto mais alto que os querubins. E os serafins estão cheios de olhos, por dentro e por fora. Eles veem melhor as coisas. Você sabe que quando alguém está sendo difamado, caluniado, se ele tem discrição, se ele é digno realmente, ele mesmo não se vindica. Os irmãos conseguem entender isso? Se alguém tenta se defender por si mesmo, primeiro, antes, não é uma coisa tão digna. Então o que acontece, irmãos? Aquelas criaturas do posto mais alto, que estão mais perto de Deus, que entendem melhor quem Deus é, quando todos estão pensando que tudo fracassou, que o mundo pagão abandonou a Deus, que o casal culpado abandonou a Deus, que os anjos abandonaram a Deus, que a casa de Davi fracassou, que a tribo de Israel fracassou, alguns mais perto do trono se levantam por causa do ato traidor das contratações. E eles vão dizer o contrário. Eles levantam e dizem, santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, isso é lindo. Eu não sei se os irmãos conseguem tocar nisso. E depois que você entende que tem o homônimo aqui, muda tudo a leitura. Por que os serafins estão gritando isso? Porque alguém lançou dúvida no coração da criação. Então os serafins se levantam para dizer, não. Yahvé não é a causa do mal. Tudo o que está acontecendo também não interrompeu o seu propósito. Ele é santo e toda a terra está cheia da sua glória. É uma questão de moral, é uma questão daquele que conhece a honra de quem merece receber honra. Mas aí a pergunta que fica é, os serafins estão gritando, santo, santo, santo. Graças a Deus que a parte mais alta da criação ainda consegue louvar o Senhor. O seu conselho privado. Mas Satanás continua enganando. Continua fazendo. Continua impelindo as pessoas a duvidarem de Deus. Talvez, irmãos, e eu vou dizer talvez, sabe por quê? Porque o livro de Jó diz bem claro que os anjos estão procurando entender e eles ainda têm sensatez. Há anjos que estão em estado de prova. Nem todos se definiram ainda. E a pergunta é, e aí? Satanás falou que ia mostrar do que é capaz. Deixa eu perguntar para os irmãos, nós estamos vendo que ele é capaz ou não? Precisa de mais prova? Ele falou que ele ia dar o melhor para nós. 6.000 anos só de história humana é o suficiente para nos convencer? Ou precisa de mais tempo? Porque Deus só está permitindo porque tem que haver um tempo para provar quem está falando a verdade. Eu acho que para nós já é o suficiente, né? Eu acho que nós já nos definimos como serafins. Aleluia. Santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. Amém. Nós não caímos na mentira da serpente. O Pember diz assim, no livro dele As Eras Mais Primitivas, Satanás veio e falou,
Não morrerás. Deus falou, morrerás. Irmão, e dá para entender o grau de maldade desse ser, porque agora cada alma que abandona o seu vernáculo de carne, assim diz o Pember, e ultrapassa as masmorras sinistras do Hades, escuta atrás de si o grito da consciência. Deus estava falando a verdade. E sabe o que esse querubim caído sente em relação a toda essa desgraça? Sabe o que ele sente? Desculpa falar aqui. Quando você ouve notícias, como saiu aí da lista lá daquele amigo do Trump lá que estava lá fazendo aquelas atrocidades. Sabe o que Satanás sente? Risada, alegria. Ele quer a nossa desgraça, irmãos. E a pergunta que fica é, quem estava falando a verdade? Você acha que bilhões de almas que já foram engolidas pelo Hades comoveu em alguma coisa o coração de Satanás? Não! Ele nos odeia, ele odeia Deus. E Deus só está permitindo porque primeiro, antes dele julgar, ele tem que se mostrar como justo. Os irmãos estão entendendo? Só depois que as coisas amadurecerem e virem todas à tona, pode chegar o tempo do juízo. E aí os anjos vão se perguntando, porque eles também estão tentando entender, estão anelando perscrutar acerca dessas coisas da salvação. Satanás está mostrando do que era capaz. Nós já estamos convencidos, os serafins se convenceram. Nós, graças a Deus, estamos nos convencendo. Mas o mundo ficava, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Como também diz o Chesterton, né? Se havia um Deus numa condição de mundo dessa, parecia que Deus havia morrido. Satanás está mostrando o que ele é capaz. E os anjos que se questionam, sabe qual era a resposta, irmãos? Sabe qual foi a resposta? Quando os serafins gritaram, Santo, 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 Yahvé Tsebaot. A resposta de Deus foi, sim, eu vou mostrar. Agora que Satanás já me caluniou, agora que ele fez tudo o que ele podia para mostrar do que ele era capaz, não há dúvida do que ele era capaz. Vocês viram? Estão convencidos? Então agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. E aí, irmãos, a grande surpresa foi quando esse rei se levanta do trono, retira a coroa e começa a diminuir. Diminuir, diminuir, se esvaziar, até virar um zigoto santo. Dentro de um útero de uma virgem. Satanás disse que ele estava mentindo, que foi ele o autor de toda desgraça. E convenceu muita gente. E até hoje tem tentado convencer. Mas sabe o que Cristo veio? Qual é o único jeito de você provar que você não é o que a pessoa diz que você é? Se mostrando o contrário. Então dá para entender que essas trevas produzidas por ele só serviu, Deus está utilizando agora isso para revelar quem ele é. E sabe o que Cristo veio, irmãos? Ele veio, não veio? E ele veio, irmãos. E amou-nos. E sabe qual é a conclusão acerca de quem ele é? Desse que honrou a Deus como ninguém honrou. E também não só honrou a Deus guardando a primeira tábua, ele honrou ao próximo. Amou mais do que a si mesmo ao próximo. Ele guardou as duas tábuas da lei. Tudo de significado de amor ele viveu. E aí qual é o resumo disso em Atos 10, 38? Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, ungido com poder e o Espírito Santo, andou por toda parte fazendo o quê? O bem. Satanás diz, ele fez o mal. É ele que é o autor do mal. Mas o que ele andou fazendo? O bem. Curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E aí, sabe, quando consuma-se o ministério dele, aí a gente vai entender alguns textos interessantes. Que ele diz assim, se eu não tivesse vindo e não tivesse feito obras como ninguém fez, eles não teriam pecado. Mas agora eu vim, fiz as obras de meu Pai, manifestei quem é o Pai, e eles odiaram tanto a mim como a meu Pai. Satanás disse que ele era mau, mas ele só fez o bem. Está dando para os irmãos entender? Agora as criaturas vão poder decidir de que lado estão. Quem estava falando a verdade?
Mas não só fez o bem. Aí ele diz assim: tudo isso, todavia, aconteceu para que se cumprisse. É necessário que se cumpra. Sem causa me odiaram. Tem que ser sem causa, irmãos. Deus tem que ser vindicado. Deus tem que responder à dúvida no coração das criaturas. Então, quando Cristo vem, irmãos, e faz tudo o contrário do que o diabo tentou mostrar, agora ninguém tem mais desculpa. Quando ele vai à cruz e morre, primeiro amando a Deus como Deus merecia ser amado e nunca te recebeu amor, e depois expiando a nossa culpa, eu pergunto, o que restou mais para convencer o homem? É por isso que agora a cruz é o veredito. Agora Deus vai julgar aquele que não creu na cruz. Porque agora está tudo claro. Está dando para entender? Mas é necessário que primeiro Deus seja vindicado. É necessário que o amor primeiro dê a Deus o que Deus merece receber, pague os nossos pecados dos quais nós somos culpados, para que nem anjo, nem demônio, nem homem tenha o que dizer. E mais do que não tenha o que dizer, possam os homens se decidir de que lado estão nessa história. Porque ele merece receber toda a glória. Ele merece receber toda a glória, irmãos. Nós já nos decidimos. Bendito seja o Senhor. É por isso que depois da cruz, eu estou concluindo aqui, você vai ver uma expressão que o Novo Testamento começa a usar. O Novo Testamento começa a dizer que desde que Cristo veio e Deus falou no Filho, começaram os últimos dias. Os últimos dias é uma expressão escatológica bíblica para o período onde Deus agora vai encerrar o seu cronograma. Vai encerrar o seu cronograma, porque agora, irmãos, todos são indesculpáveis. Agora todos nós podemos fazer uma escolha realmente conhecendo as coisas. Bendito seja o Senhor, irmãos, por isso. Mas isso tem que tocar o nosso coração. Quando Jesus veio aqui, não foi só para lidar com o problema do nosso pecado. Havia algo muito mais alto. Deus merecia e não havia recebido devoção e amor. Cristo deu isso a ele e ainda nos salvou. E agora nós estamos aqui para tomar o partido dos serafins, para tomar o partido dos que têm crido nele, para tomar esse partido e, de novo, agora em nós, ele exibir esse testemunho que condena o mundo e exalta ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Né? Eu acho que eu tinha outras coisas para falar, mas a gente deixa para outra hora, para outro momento. Que o Senhor continue falando no nosso coração, porque, irmãos, isso é grande demais. Eu se deixar, eu fico a madrugada inteira falando, porque isso é grande demais. Se a gente parar para pensar no que isso significa, isso é grande demais. Eu concluo aqui com uma frase de um cântico. Houve um irmão que era protestante, se converteu para o catolicismo, chamado Frederick Faber. O irmão A.W. Tozer gostava muito dos cânticos dele. Tem um cântico dele que ele fala assim, desse amor que vindicou a Deus. Desse amor que agora nos tornou cativos, porque nós entendemos quem é digno de glória. Porque nós queremos realmente agora nos unir a esse que merece glória. Então ele escreve assim, ele se coloca perto da cruz e fala, venha, Maria nos chama para o seu lado. Seu coração é torturado junto ao de seu filho. Jesus, nosso amor, está crucificado. E ele vai descrevendo as cenas da cruz, e tem uma parte que ele chega e fala assim, qual foi o teu crime, querido Senhor? Porque só morre na cruz quem é culpado, né? Afinal de contas, nós somos tão justos, tão bons, nós sabemos o que é ser bom, né? Nós só matamos os da pior espécie ali. Então, se ele está pregado ali, qual foi teu crime, querido Senhor? Pois pelo céu e pela terra tu foste julgado. E foi achado culpado de muito amor.
Qual era a culpa dele? Satanás está querendo dizer que ele é o culpado do mal. Mas se há uma culpa, irmãos, foi só amar. E foi achado culpado de muito amor. Jesus, nosso amor, está crucificado. Ó amor de Deus, ele conclui. São 12 estrofes, mas para concluir essa última. Ó amor de Deus, ó do homem o pecado. Estavam em combate na cruz. O duelo foi ali travado. Mas a vitória será sempre do amor. Porque ele, nosso amor, foi crucificado. Que nós possamos, irmãos, pensar nesse amor do Senhor. Pensar do porquê nós estamos aqui. O que nós estamos testemunhando aqui. Nós estamos dando a Deus, agora em Cristo. Cristo nos possibilitou isso. A sermos a continuidade da vindicação da glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu concluo agora, prometo. Dar a Deus amor quando Ele voltar em glória e tiver tudo resolvido é muito fácil. É muito fácil. Um dia todos vão amá-lo, tudo vai estar em harmonia. Mas amá-lo enquanto pessoas duvidam é que é realmente honroso. Fazer o que os serafins fizeram quando toda a criação quase se apostatava é realmente honroso. Como diz o irmão Gino, há certas coisas que nós só podemos dar para o Senhor agora. Nunca mais vai ser possível dar. Nunca mais. Amá-lo enquanto alguns duvidam é uma coisa que só é possível agora. Esse é um privilégio para agora. Nem na eternidade isso vai se repetir. Eu fico pensando naqueles anjos que socorreram Jesus no deserto. Né? Imagina, irmãos, ele é o Deus Todo-Poderoso. Os anjos sempre se beneficiaram dele, mas nunca puderam servi-lo. Agora ele está em fraqueza. Agora é o momento. Eu gosto de pensar que os anjos falavam assim, não sou eu que vou, não sou eu. Imagine o privilégio de agora poder sustentar o rei, que sustenta todas as coisas. Nunca mais isso ia se repetir. Amá-lo enquanto alguns duvidam. Dar a ele glória que ele não recebeu. E só em Cristo, e por meio de Cristo fomos possibilitados, é um privilégio só para agora. Não vai se repetir mais. Então que o Senhor ganhe o nosso coração. Porque Ele merece, irmãos, toda a nossa adoração. Toda a nossa devoção. Amém.